Boa tarde, meninos e meninas do 8º ano, meninos que estão presentes até o momento e meninas que irão posteriormente ou entrar no decorrer da aula ou propriamente assistir a aula gravada. Então, para vocês, o que a gente vai fazer hoje? Atividade, livro, página. Qual é a página do livro, meninos? 54 e... 55. 54 e 55. 6 questões. Qual o procedimento da atividade? Precisa copiar as perguntas? Não, não precisa. Vou deixar essa colher de chá para vocês, já que as questões são grandes. Mas a gente vai acompanhar as questões e desenvolver a resposta no decorrer da nossa aula. Então, organiza tudo no caderno. No final da aula, no final da nossa explicação e da opinião Professora, de qual é a vocês, página mesmo? 54 e 55. No finalzinho, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão enviar a foto para mim lá no Class. E lá, vou fazer a correção, olhando a sua resposta, que é uma opinião, sobre a questão 5. Que vocês vão desenvolver a sua opinião com base na imagem. Desculpa, questão 4. Questão 4 com base na imagem. E questão 5 é a sua opinião filosófica, mas que a gente também vai desenvolver aqui. São 6 questões. Entregou a atividade incompleta, a pontuação não será a mesma. Eu vou avaliar de acordo com o que você entregou, de acordo com a sua organização. Lá no Class, coloquei a quantidade de pontos que está valendo dessa atividade com a nossa aula de hoje. Lembrando que vocês aqui presentes também estão sendo avaliados. E eu vou fazer a chamada agora. Então, respondam, porque se não responder, fica com falta. Então, bora lá. Ana Letícia, Ana Tereza, Arthur. Olha o Arthur. Oi, Arthur Valles. Tudo bom? Hein, senhor Arthur? Arthur está presente. Carlos Gabriel. Clarice. Jader. Presente. José Antony. José Guilherme. Júlio César. Presente. Luana. Maria Luísa. Matheus. Matias. Miguel Cailon. Presente. Osmar. Rebeca. Vitória e o Ellen. Então, vamos começar com os alunos presentes. Arthur, Gabriel, Guilherme, Jader, Júlio César e Miguel. A atividade, independente de ter livro ou não, vou espelhar as questões aqui para vocês, então vamos conseguir resolver todos juntos. Bora lá para a primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: identifique o autor de cada texto, escrevendo H para Hobbes e L para Locke, que foram os filósofos que estudamos no decorrer dessas aulas, dessas semanas. Item A fala o seguinte: é dado que a condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos. Segue-se que, numa tal condição, todo homem tem direito a todas as coisas. Quem falou essa frase de acordo com o que tem aí na tela de vocês? E aí? Qual foi o filósofo que falou? Hobbes. Aí olha o ponto de vista dele. Ele está dizendo que a condição humana, a condição da nossa sociedade, são os conflitos, são as guerras. E que tudo isso tem um ponto principal que ocasiona os nossos pensamentos. Ou seja, quando você critica a ação do outro, quando você julga, quando você condena, quando você fala mal, de acordo com o ponto de vista de Hobbes, esses pontos estão relacionados com o quê? Com uma condição de guerra.
Porque a condição de guerra, essa palavrinha guerra, ela está relacionada com conflitos, confusões, brigas. Então, são imposições dentro de quê? Da nossa sociedade. Item B de bola. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias, como será suprida? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o nosso próprio conhecimento. Qual foi o filósofo que falou essa frase? Teve essa citação? Locke. John Locke. Ó, no item A, questão de guerra, conflitos, discordâncias, né? Com o ponto de vista de Holmes. Item B já é um outro posicionamento, totalmente diferente. O Locke, ele coloca que ponto? Que todos nós, que a humanidade, o ser humano, ele nasce sem nenhum conhecimento, ou seja, somos comparados a um papel em branco quando nascemos. Por quê? Porque lá não tem nenhum tipo de informação. Então, quando a criança nasce, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe falar, ela não sabe andar. Ela vai aprender o quê? Com o passar do tempo. E de que forma esse aprendizado vai chegar para ela? Com o conhecimento que ela vai observar com quem está ao seu redor. Para os que estão chegando com a nossa aula já em andamento, livro páginas 54 e 55, questões 1 a 6, estamos resolvendo e debatendo sobre cada item. Não precisa copiar as questões, basta apenas organizar no seu caderno as respostas para depois enviar lá no Class. Estamos na primeira questão. Item A, já respondemos, colocamos a letra H. Item B, acabamos de responder, colocamos a letra L. Agora vamos para o item C. Considero, portanto, que o poder político é o direito de editar as leis. Editar as leis é construir, é modificar, é entender que aquilo pode sofrer o quê? Transformações. Com base nisso, qual é a letra que vocês vão colocar? H ou L? L. O povo inteligente, né? L. Item D. Autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens. O item D, ele está dando o direito de você mandar nele. Ele está dando o direito de você dizer o que ele tem que fazer, dar as ordens. Então, professora, se eu disser o seguinte para ele, de acordo com a visão de Thomas Hobbes, se eu disser o seguinte, vá agora ali para o meio da pista, espere um ônibus ou um caminhão passar e fique parado até ele passar por cima de você. É basicamente isso que ele está dizendo. Eu vou obedecer a ordem que você está me dando. É um conflito de quê? Guerras. Então, item A, H, item B, L, item C, L e o item D, H. Leia a definição de racionalismo e compare com o que você aprendeu sobre o empirismo, ou seja, sobre o que a gente estudou no decorrer das aulas gravadas. Temos o seguinte, ó, a citação. Qualquer filosofia que enfatize o papel da razão, que nesta perspectiva garante a aquisição e a justificação do conhecimento sem auxílio. A preferência pela razão e detrimento da experiência sensorial como fonte de conhecimento. O trecho, a citação está dizendo que a nossa compreensão, o nosso aprendizado tem que estar relacionado com o que a gente observa, ou seja, o seu raciocínio, o que você vai desenvolver. Aí nós temos o posicionamento. As filosofias racionalistas
defendem a razão como origem e fonte de conhecimento, ao passo que as filosofias empiristas defendem a origem da experiência sensível. Então, os primeiros enfatizam o papel da razão e o segundo, a experiência. Vamos desenvolver a resposta da segunda questão. Coloquem aí. O racionalismo, resposta à segunda questão. O racionalismo tem como base, a experiência. O racionalismo tem como base a experiência. E o empirismo tem como base a razão. O racionalismo tem como base a experiência e o empirismo tem como base a razão. Podemos ir para a terceira? Sim. Vamos lá. Sim. Explique por que a citação de Hobbes reproduzida a seguir é uma defesa do empirismo. A citação fala o seguinte. Professor, qual é a resposta da segunda vez? Sério? Resposta à segunda. Que o racionalismo está... O racionalismo... Lê aí para mim o que foi que falei, meu povo. O racionalismo tem como base a experiência e o empirismo tem como base a razão. O racionalismo tem como base a experiência e o empirismo tem como base a razão. Era a palavra base que eu estava tentando lembrar. Citação da terceira. A origem de todas elas quem? As aparências, é aquilo que denomina a sensação. Pois não há concepção no espírito do homem que o primeiro não tenha sido originada, total ou parcial dos órgãos do sentido. O resto deriva daquela origem. A causa da sensação é o corpo exterior ou objeto que pressiona o órgão próprio de cada sentido. Flávia, não entendi nada. Vou explicar. A citação dele é relacionada com os nossos sentidos, a sensação. Por exemplo, hoje já temos conhecimentos, porque a gente já viveu durante algum tempo. Se eu chegar a colocar uma venda em vocês e der alguns objetos na sua mão, você vai conseguir identificar alguns desses objetos, não vai? Ou não vão? Sim. Vocês vão porque vocês já têm uma memória com relação a conhecimentos de objetos. Se eu chegar para vocês, com vocês ainda com os olhos vendados, e eu der uma fruta para vocês comerem, vocês vão conseguir identificar que fruta é aquela pelo gosto, não vão? Sim. Se eu chegar com algo e der para vocês cheirarem, vocês também deverão conseguir identificar através do cheiro. Sim? Sim. Pronto. Sim. Então, a gente tem essas sensações que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente vai aprimorando e vai se tornando o quê? Uma experiência na nossa vida. Então, hoje a gente consegue identificar, porque a gente nasceu como uma folha em branco, sem nenhum conhecimento, mas com o passar do tempo foi adquirindo o quê? O conhecimento e a experiência. Dali, desenvolvemos o quê? O raciocínio, a razão. Então, a gente consegue associar as coisas. A gente consegue distinguir. Com base nisso, bora lá desenvolver a resposta da terceira. Explique por que a citação a seguir é uma defesa do empirismo. Coloquem aí. Porque a sociedade vai criando experiências
porque a sociedade vai criando experiências no dia a dia. Porque a sociedade vai criando experiências no dia a dia. Bora lá para a quarta questão. A quarta questão, ela é pessoal, é a sua opinião. Eu vou só explicar ela e aí depois vocês desenvolvem, tá? Quando enviar lá no Class, como eu falei lá no comecinho da aula, aí eu leio a resposta de vocês. Nós temos aqui... Toda repete a terceira. Oi? Quem é que tá falando? Miguel, eu acho. Para Tem repetir como repetir aí a terceira? a terceira? Tem. Coloquem aí novamente. Já vou falar de outra forma. Que a sociedade desenvolve a sua experiência, com o passar do tempo, no dia a dia, no cotidiano. Vamos lá para a quarta. Vocês observando a imagem da quarta questão, ela representa tristeza ou alegria? Alegria. 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 Ela representa conflitos, guerras ou representa comemoração? Comemoração. Comemoração. Pronto. Então, com base na quarta questão, com base na imagem, tá pedindo para vocês escrever um poema. Mas eu não quero um poema. Pode ser apenas em poucas linhas você dizer como se sente. A imagem está representando como eles se sentiam naquele momento, os filósofos. Vocês, na quarta questão, vão me dizer, pode ser em 3, 4, 5 linhas. Ah, Flávia, eu quero fazer um poema. Pode fazer, mas eu estou dizendo que não é obrigado, não é obrigatório. Mas eu quero que vocês me definam, que depois eu vou ler lá no Class quando enviar, como vocês se veem, como vocês se sentem. Por exemplo, quando a gente está lá na sala de aula, deixa eu vir para cá. Se eu chegava muito calada, se eu não brincava, se eu não mexia com vocês, a primeira pergunta que faziam era: Flávia, tá tudo bem? Não era assim? É. Pronto. A quarta questão, para vocês compreenderem, eu vou colocar como se fosse eu respondendo. Como eu me sinto, né? Eu me sinto uma pessoa que reivindica os seus direitos, questiona, se for possível, apresenta argumentos contra o que o outro está fazendo, não costuma baixar a cabeça para as pessoas e não fala tranquilo, mansinho, baixo. Falo assim, ó, forte, com firmeza. Essa sou eu. Mas nós temos alunos que, tanto pode ser da sala como de qualquer outro local, que falam baixo. São calmos, são tranquilos. Aí, de repente, de uma hora para outra, dá um grito com alguém. Aí todo mundo faz o quê? Olha para a pessoa e faz assim, ó. Isso foi tu? Não acredito. Vala, meu Deus, eu não sabia que tu era assim, não. Não é isso que a gente escuta as pessoas fazerem? Ou falarem? Não é assim? Sim. Então, é o ponto de vista da pessoa. Vocês vão escrever, em poucas linhas, como você se vê. Não é como você se vê fisicamente, não. É a sensação, os sentimentos, como você se apresenta. Eu sou uma pessoa que questiona muito. Eu sou uma pessoa que todo mundo quer ouvir minhas palavras. Eu sou uma pessoa que gosta de dar conselho. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Então, vocês vão se colocar na questão, tá bom? Por isso que eu não vou pedir para vocês falarem aqui, porque é uma questão pessoal. É o ponto de vista de vocês. E aí eu não vou expor vocês aqui na aula, porque alguns podem gostar, outros não.
Aí lá no Class eu leio. Então vamos para a questão 5. Bora lá. Na quinta questão, nós temos uma citação que a gente tem que definir se ela é A ou se ela é menos A. Como assim? Vou pegar aqui para vocês. Primeiro ela fala o seguinte: princípio de identidade. A é A. Uma coisa é sempre necessariamente idêntica à outra, ou seja, a si mesmo. Princípio de não contradição. A é A e não pode ser menos A. Para compreender, ó. Deixa eu vir para cá. Se eu digo para vocês o seguinte: isso aqui é um marca-texto. E isso aqui é um marca-texto. Eu estou em contradição? Não. Não. Os dois são marca-textos. Não são? Sim. 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 Se eu chegar para vocês e disser assim: esse marca-texto é igual a esse marca-texto. E aí? Não. Não. Por que não? Não. São de cores Porque eles diferentes. têm cores diferentes. Mas eu mencionei as cores. Não. Não mencionei Não. as cores. Eu falei o objeto. Então, A é igual a A. Marca-texto igual a marca-texto. Mesmo modelo, mesmo tamanho, mesma marca. Agora, se eu chegar para vocês e disser assim: esse marca-texto é verde e esse marca-texto é laranja. São iguais? Não. Não. Por quê? Primeiro que eu falei a cor aqui, o que é o quê? Qual foi a cor que eu falei? Laranja. Laranja. Verde. Não, eu falei que ele era verde. Mas, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas ações, com a experiência do passar do tempo, eu sei que a cor dele é o quê? Laranja. Laranja. Mas eu disse que era verde. Então, eu entrei em contradição. Se eu chegar para vocês e disser o seguinte: isso aqui é uma caneta. Hoje vocês têm como saber se isso aqui é uma caneta? Claro. Sim. Eu entrei em contradição Sim. porque não é uma caneta, é um Corretivo. Então, eu estou contradizendo com o que ele realmente é. É como se eu estivesse tentando o quê? Enganar vocês. Agora, se eu chegar para vocês e disser assim: aqui é uma caneta. Estou me contradizendo? Não. Não. Então, aqui, ó. A é igual a A. É uma caneta e vocês estão vendo que é uma caneta. Aqui eu disse que era um... Que eu disse que era o quê? Uma caneta. Eu também disse que era uma caneta. Estou me contradizendo? Estou. Então, A é diferente de A. Ou seja, o que eu falei é diferente do que vocês estão vendo. Eu disse que era uma caneta, mas na realidade ele é o quê? Um corretivo. A diferente de A. Contradiz. Disse que era uma caneta, vocês estão vendo que é uma caneta. Com base nisso, a gente vai ver as duas citações. Se tem contradição ou não. Bora lá. Ponto 1. Meu time ganhou o jogo de futebol ontem, mas fez menos gols válidos que o adversário na partida. Eu estou contradizendo, eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo? E aí? O que é que vocês acham? Fala a verdade. Bora lá. Para um time ganhar, ele tem que automaticamente fazer mais gols ou menos gols? Mais gols. Mais Mais gols. gols. Aí eu tô dizendo que o meu time ganhou ontem, mas ele fez menos gols. Como o meu time ganhou, como é que eu fiz menos gols e eu ganhei? Não tá em contradição? Não está? Então, o ponto 1, vocês vão colocar o quê, ó? Contradição. Porque uma coisa tá desfazendo a outra. É como se estivesse comprovando o erro. 2.
Vi um quadro com 5 lados. O quadro pode ter 5 lados? Um quadro. Não. Um quadrado pode ter 5 lados? Não. Não. Então, eu sei que um quadrado só tem quantos lados? 4. 4. Se eu informo que tem 5, eu estou entrando o quê? Em contradição. Então, o ponto 1, o ponto 2, contradição. Deu para entender? Sim. Vamos para a 6ª questão para concluir a nossa aula. Colocar contradição e colocar S para falso e C para correto com relação à contradição. Bora lá. Item A fala o seguinte: o filósofo Platão não existe. Verdadeiro ou falso? Um filósofo Falso. 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 Então você vai colocar a letra S. Ele está pedindo para colocar S para falso. Ele é solteiro, mas está casado. Falso. E aí? Entre contradição? Sim. Então você vai colocar o C. Deus existe e não existe. Tem contradição? Sim. Sim. Você coloca o C. Todo gato tem 7 pernas. Sem. É Falso. É falso. Falso. É falso. Então, nós temos S, C, C e S. Dúvidas? Não. Não. Não? Não. Só pegar aqui a chamada novamente dos que entraram depois. Bora lá. Ana Letícia, Ana Tereza, Arthur, Presente. Carlos Gabriel, Clarice, Presente. Jader, Presente. José Antony, José Guilherme, Júlio César, Presente. Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Matias, Miguel, Osmar, Presente. Rebeca, Vitória, Presente. Wellen. Não esqueçam de enviar a atividade que está valendo, ó, 3 pontos, tá bom? E não esqueçam de responder a 5ª questão. Se enviar incompleto, não tem toda a pontuação. Qualquer dúvida, tirem lá no Class e próxima semana, explicação do TD. Fiquem atentos às orientações lá na agenda, tá bom? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.